Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, segunda-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Possamos pedir esse Espírito Santo para lermos esse Evangelho, partilharmos conforme a vontade do Senhor. Venha, ó Espírito Santo, venha, ó doce hóspede da alma. Venha a mim que te chamo com mais vivo desejo. Vem com a tua luz do paraíso. Vem com a plenitude dos teus dons, vem e estabelece em mim a tua morada para sempre. Amém. O evangelho deste dia é de Marcos 5, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao encontro de Jesus. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e corrente, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. De noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muito." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então esse evangelho de hoje, dessa segunda-feira, é um evangelho tão forte para mim e para você. O evangelho começa falando que Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar. E logo que Jesus saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo do cemitério, foi ao seu encontro. Então o evangelho começa falando, narrando desse encontro de Jesus com esse endemoniado. Esse homem que vivia no cemitério, que ninguém conseguia prendê-lo, que conseguia romper todas as correntes e algemas, que se mutilava, que se batia, vagava dia e noite, não dormia nesse cemitério e pela cidade. E Jesus reconhece: isso não é de Deus. Jesus viu naquele homem que não era de Deus e que não era também uma enfermidade, mas que ele estava possuído por esse espírito impuro. Então Jesus, na sua autoridade, expulsa esse espírito impuro. Mas Jesus também pergunta dele quem é, qual é o nome. Porque nessa autoridade de Jesus também é necessário saber com quem se está tratando. Não para se ter uma intimidade, não,
mas para se saber a gravidade, né? O procedimento, como fazer. E hoje o Senhor vem nos ensinar isso. E aquele espírito responde para Jesus que é uma legião. Agora, mais à frente, nós vemos o Evangelho relatar que esse espírito pede, né, para sair naqueles porcos, né, para não ser expulso daquela região. E eu ficava me perguntando por que esse espírito imundo pediu a Jesus para não ser expulso daquela região. Será que era porque era uma região oportuna para ele? Era um local fértil onde ele tinha possibilidade de fazer morada? E aí ele pede de Jesus a autorização para entrar nos porcos e Jesus dá. Mas todos os porcos se precipitam no mar e morrem. E aí nós conseguimos ver no Evangelho também para onde essas situações de maldade levam. Mas nós conseguimos ver também nesse Evangelho que o Espírito pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse daquela região. E eles entram nos porcos e os porcos se lançam ao mar e morrem. E o homem fica são, fica na sua perfeita consciência. E aí nós percebemos um outro dilema dentro desse Evangelho. Quando as pessoas veem, elas não levam em consideração aquele homem que ficou bom, um homem que não tinha dignidade, que não tinha casa, que não tinha vida. Mas eles levam em consideração os porcos que morreram. Mas não levam em consideração o homem. E aí Jesus é enfrentado por aquelas pessoas daquela região e elas pedem para que Jesus se retire, porque elas estão entendendo essa atitude de Jesus como algo que causou prejuízo a elas. Então hoje, nessa segunda-feira, possamos pedir do Senhor essa capacidade desse Espírito Santo, de sabermos enxergar as coisas de Deus, de irmos além dessas pequenas coisas ou dessas coisas que nos rodeiam, que achamos que é dificultoso, mas que possamos levar em consideração a dignidade humana mais do que qualquer outra coisa, do que as outras coisas que estão à margem. Porque foi isso que Jesus levou em consideração, a dignidade daquele homem. E Jesus o cura, e aquele homem pede de Jesus para ficar com ele, e Jesus diz: não, volta para a tua família. Porque esse é o desejo de Deus Pai, nos curar, nos dar dignidade plena e nos colocar de novo no meio social, na sociedade. E foi isso que ele fez com aquele homem. E isso fez tão bem para aquele homem. E Jesus também tinha um propósito ali naquele bem, que ele começa a pregar, a falar do que Jesus tinha feito na sua vida. Então o Evangelho de hoje vem nos falar disso neste dia. Dessa cura de Jesus, não só da cura física, mas da cura mental, da cura social, de devolver, da cura da dignidade. Então que possamos pedir isso ao Espírito Santo, que os nossos olhos se abram para isso tudo nesse dia, para olharmos as coisas de Deus, os feitos de Deus com os olhos de Deus. E para desejarmos uns para os outros essas curas, a cura física, a cura emocional, a cura mental, mas também a cura social. E que possamos ser gratos como esse homem foi, de proclamarmos a boa nova que Jesus faz todos os dias na nossa vida, de olharmos o Senhor como esse Deus que cura, que salva e que liberta, que tem sempre um plano maior para nós e que a nossa vida é sempre muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. Que o Espírito Santo nos batize nesse dia e nos dê a graça de nos sentirmos amados, valorosos, valiosos para Jesus. Que nós temos valor, que o Espírito Santo coloque a alegria do nosso coração nesse dia, para proclamarmos toda a boa nova, tudo que Jesus fez e faz na nossa vida todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.